seja bem-vindo ao Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a ferramenta de gestão 5W2H, muito utilizada na elaboração de plano de ação e planejamento de um modo geral. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? Nós vamos, em primeiro lugar, conhecer o conceito, o que é o 5W2H e sua origem. Vamos entender a sua importância, vamos aprender a fazer, ou seja, a aplicar essa ferramenta, vamos conhecer os seus benefícios e vamos ver um exemplo de sua aplicação. Ao final da nossa aula, nós vamos responder questões aplicadas em vestibulares e concursos com o objeto de estudo, que é o 5W2H. Beleza? Lembrando que todo o conteúdo que vai ser apresentado aqui na aula de hoje está no nosso artigo e o link está aqui na descrição do vídeo. Para acessar mais artigos relacionados à gestão, logística e supply chain, peço que você conheça o nosso portal, que é o www.saquelogistica.com.br. E, é claro, conheça nossas redes sociais e os nossos cursos na Hotmart. Lembrando também que todo o material que nós vamos utilizar na aula aqui, nesta aula, está disponível para download em PDF, lá no nosso artigo, beleza? Então vamos dar início à nossa aula. O que é o 5W2H? O 5W2H é uma ferramenta de gestão frequentemente usada no ambiente empresarial para o planejamento e resolução de problemas. Ou seja, vamos deixar aqui até para o planejamento e resolução de problemas. Esta ferramenta consiste em 7 perguntas que ajudam a estruturar e entender um plano de ação ou projeto. Então, basicamente, esse 5W2H é como se fosse um acrônimo, ou seja, uma sigla que é elaborada em virtude de palavras. E quais são essas palavras? São perguntas da língua do inglês americano, onde nós vamos respondendo essas perguntas de forma sequencial e, através das respostas dessas perguntas, nós vamos estruturando um plano de ação para resolver um problema ou alcançar um resultado único, que seria um projeto. E quais são essas perguntas? Essas perguntas, igual eu falei, do inglês americano, que é what, que quer dizer o que, e onde a gente vai responder qual é a tarefa ou qual é o meu objetivo, o que eu pretendo alcançar. Respondendo essa pergunta, nós vamos para a segunda pergunta, que é why, ou por quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é o meu objetivo? Por que essa tarefa é importante? Eu tenho que responder essa pergunta logo na sequência. Essas duas primeiras perguntas são extremamente importantes para todo o andamento da utilização da ferramenta. Isso porque, se a pessoa que vai muitas vezes nós temos que apresentar planos de ação ou planejamento a uma pessoa que vai decidir se aquilo é viável ou não. Então, quando a gente responde essas duas primeiras perguntas, a primeira delas é: o que eu vou alcançar? Qual é o meu objetivo? E depois eu respondo por que isso é importante. Se essas duas perguntas não for capaz de convencer aquela pessoa que muitas das vezes é o patrocinador ou é a pessoa que vai dizer se esse projeto vai ou não para frente, basicamente eu já, vamos dizer assim, elimino qualquer possibilidade de execução dessas atividades. Então, eu tenho que deixar muito claro qual é o meu objetivo e por que esse objetivo é importante. Não é que esse objetivo tem que ser importante para mim, ele tem que ser importante para todo o ambiente, para todo o cenário ao qual ele está, vamos dizer assim, inserido. Na terceira pergunta é where, onde nós vamos querer saber onde. Onde que vai ser realizado esse trabalho, onde que essa tarefa vai ser executada. Quarta pergunta, when, ou quando. Quando cada etapa ou ação será realizada? Qual que é o prazo? Ou seja, aqui nós já começamos a definir, a estruturar quais são os limites desse plano de ação. Ou seja, ele tem que ter um início, ele tem que ter um meio, ele tem que ter um fim. Ou seja, deve ter um prazo que ele deve ser atendido. A quinta pergunta é who, quem? Quem será o responsável por cada parte do plano ou tarefa? Então, quando a gente faz a fragmentação das ações que precisam ser executadas para que o objetivo
seja alcançado, muitas das vezes vão ter responsáveis e prazos diferentes. Então, a gente precisa definir muito bem quais são os prazos e quem são os responsáveis por entregar aquelas ações. Então, aqui nós respondemos os 5W. Agora temos 2 Hs para responder, que é how, ou seja, como. Como que eu vou realizar essa tarefa? Essa sexta pergunta ela já vai para um aspecto mais técnico em relação ao projeto, ao plano de ação. Ou seja, eu preciso detalhar de forma bem, vamos dizer assim, específica, como que aquela atividade vai ser executada. Ou seja, as pessoas que vão de fato executar, realizar a atividade, precisam ter clareza em relação à execução. E por fim, how much? Quanto? Quanto isso? Qual é o recurso necessário para que eu possa executar esse plano do 5W2H? Isso é extremamente importante também, principalmente quando nós estamos falando em um meio corporativo, onde os valores financeiros, eles são, muitas das vezes, uma parte fundamental para dizer se esse plano é um plano bom ou ele é um plano ruim, se ele justifica ou não o desprendimento de recursos da empresa para alcançar o resultado proposto. Muitas das vezes, essa ferramenta, a gente pode encontrar o 5W1H, pois eles eliminam essa etapa do preço, de saber quanto que aquilo de recurso vai ser necessário. Isso, basicamente, são em ações ou projetos onde não há necessidade de um investimento para que a gente possa concluir. Mas, em geral, se usa o 5W2H. E qual que é a origem dessa ferramenta de gestão? Aí temos um ponto, que a origem exata não é totalmente clara, ou seja, na bibliografia a gente não encontra informações e evidências totalmente claras de que onde surgiu essa ferramenta. Porém, ela é ligada e associada ao sistema de produção da Toyota ou do Lean Manufacturing. O sistema Toyota de produção ele foi desenvolvido ao que hoje conhecemos como Lean Manufacturing. E lembrando que nós temos um artigo, temos uma aula em relação ao Lean Manufacturing, convido você a estar assistindo para ampliar os seus conhecimentos. Então, o 5W2H surgiu como uma solução para garantir clareza e eficácia na comunicação e execução das tarefas em um ambiente de produção altamente eficientes. Por que ele é ligado ao sistema Toyota de produção? O sistema Toyota de produção ele tem uma ênfase muito grande, principalmente ao seu cenário. Isso porque o sistema Toyota de produção ele ganha uma relevância em virtude da condição ao qual esse sistema foi desenvolvido. O Japão ele sai como derrotado da Segunda Guerra Mundial e o país se encontra num cenário social, financeiro, político totalmente devastado. Então, com pouco recurso, um recurso escasso que se encontrava na época no país, eles tiveram que dar literalmente a volta por cima. E o Japão foi dentro desse, vamos dizer assim, desse cenário hostil ao qual ele estava inserido e passando, ele teve que desenvolver metodologias, soluções para que pudesse alcançar resultados satisfatórios e colher aí resultados e se reerguer, vamos assim dizer. E o sistema Toyota de produção foi uma referência aplicado dentro da montadora de veículos, a Toyota, onde se prezava pela redução de desperdício, ou seja, a gente não poderia eliminar o pouco que tinha e precisava que as pessoas tivessem um alto rendimento. Então, o 5W2H, associado ao sistema Toyota de produção, foi uma ferramenta utilizada para que eles pudessem elaborar os seus planos, o seu planejamento e os seus planos de ação, assim alcançando resultados satisfatórios. Ok? E qual que é a importância da ferramenta do 5W2H? Assim como a utilização da ferramenta, onde a segunda pergunta, a gente tem que entender a importância do projeto, do plano de ação, aqui nós temos que justificar por que essa ferramenta ela é importante. O primeiro ponto é a clareza e direção. Ou seja, ao responder as 7 perguntas de modo sequencial, a gente vai ter clareza do que é o plano de ação, do que é o projeto, do que é
o planejamento, ele vai, ao respondendo as perguntas de forma sequencial, direcionando o que é, por que é importante, quando vai ser feito, quem é o responsável, como eu vou fazer. Então, tudo isso vai mostrando para quem tem acesso a essa informação de forma muito clara e direta de como as coisas vão acontecer para se chegar àquele objetivo. Então, de forma bem simples, a questão da compreensão compartilhada. Ou seja, todo mundo que vai ter acesso às informações dessa ferramenta vai ter uma informação unificada, de modo que todo mundo vai entender de forma clara e direta o que se espera e como vai ser feita a execução das atividades. E, em sequência, isso evita mal entendido, ou seja, todo mundo que está diretamente envolvido na execução, nesse planejamento, nessa obtenção de resultados, tem que entender de forma clara o que se espera de cada um, quais são os prazos, quais são os recursos, qual vai ser a metodologia implantada. Temos aqui também a questão do gerenciamento de projetos. Quando se fala em gerenciamento de projetos, muitas das vezes fica entendido que é uma ferramenta para ser aplicado em um projeto, vamos dizer assim, grandioso, alguma coisa que vai precisar de um investimento muito grande, de uma estruturação. Não é isso. Quando a gente fala em gerenciamento de projetos, em conceito, projetos é um resultado único. Então, quando a gente tem um problema e precisa resolver esse problema, a gente vai alcançar um resultado único, que seria uma metodologia, um método, um procedimento. Então, quando a gente vai resolver um problema, muitas das vezes a gente está querendo chegar a um cenário, a uma situação que é única para aquele momento. Então, isso é gerenciar um projeto. Quando a gente deseja alcançar algo que ainda não foi alcançado, nós estamos falando em um resultado único, nós estamos falando em projeto. Responsabilização, ou seja, como que eu vou fazer a atividade e quem é a pessoa, qual é o departamento, qual é a gerência que vai ser responsável por entregar aquelas ações. Isso também é extremamente, tem que ser deixado extremamente claro dentro da ferramenta. E por fim, a facilidade da implementação, ou seja, nós vamos responder 7 perguntas de forma estruturada, de forma sequencial, e nós já vamos sair com o nosso planejamento, com o nosso plano de ação pronto para ser executado, ok? Então, esses são os pontos que tornam a ferramenta tão utilizada e tão importante no meio empresarial. E como que a gente faz para aplicar o 5W2H? Então, novamente, aqui nós temos uma sequência de 7 etapas, não são as 7 perguntas, são 7 etapas distintas, onde nós vamos implementar o 5W2H dentro do nosso processo, dentro do nosso plano de ação, planejamento, seja qual for o seu cenário, pois é uma ferramenta extremamente abrangente, como nós vimos aqui, e ela pode ser aplicada em diversos cenários. Aqui vale deixar claro que nós estamos partindo de um princípio onde a equipe que vai executar as atividades já está definida. Ou seja, se essa equipe que vai realizar, que vai aplicar o 5W2H ainda não está definida, então aqui nós temos um passo zero, pois é o início de tudo, ok? Tendo essa equipe definida, nós vamos definir qual é o nosso objetivo, qual é a nossa tarefa ou qual é o nosso projeto, qual é o meu resultado, qual é o resultado que eu desejo. Entendido isso, nós vamos formular as perguntas do 5W2H. O que, quem, quando, onde, quanto custa. Então, nós vamos pegar essas perguntas e nós vamos responder essas perguntas. Então, é muito importante que todas as equipes, todas as pessoas diretamente envolvidas dentro desse processo estejam presentes na execução da segunda e da terceira etapa. Respondendo todas essas perguntas, nós já vamos ter o nosso planejamento feito. Então, cabe a nós documentar essas respostas, ou seja, nós estamos falando de uma ferramenta, nós estamos falando de um meio empresarial, corporativo, onde a gente precisa evidenciar essas informações, ter isso aí muito bem
estruturado, cada empresa vai ter a sua forma de realizar essa documentação, mas importante que dentro do canal de comunicação da empresa, isso seja de fácil acesso para as pessoas diretamente envolvidas com essa aplicação da ferramenta. Então, a gente precisa documentar esse planejamento, que no caso são as respostas da ferramenta. Temos que revisar e ajustar. Isso por quê? Quando a gente elabora o 5W2H, o cenário é um. Pode ser que, ao envolver outras pessoas, ou vamos dizer assim, passar esse planejamento por um processo de aprovação, seja necessário fazer revisão e ajuste. Então, é uma etapa extremamente importante e necessária, pois aqui nós podemos ter uma mudança de cenário, nós podemos ter novas informações, outras pessoas sendo envolvidas, então é importante fazer essa etapa. E, por fim, as duas últimas etapas, nós vamos, de fato, executar todas aquelas respostas às perguntas que foram documentadas e feito esse planejamento, onde nós vamos controlar os seus resultados. Ou seja, nós temos prazos, nós temos responsáveis, nós temos como realizar, nós temos resultados a serem alcançados. Então, nós precisamos controlar a execução dessas atividades para que a gente possa fazer uma avaliação e verificar se de fato nós alcançamos o objetivo que foi determinado lá no início e como, caso ele tenha sido alcançado, como nós podemos melhorar ainda mais esse resultado. Caso dentro ali do processo de controle nós percebemos que os resultados não foram alcançados conforme o nosso planejamento, aqui nós temos que identificar, foi uma falha no próprio planejamento ou foi uma falha de execução? Então, quem é o responsável aí por esse acompanhamento e controle deve entender de forma clara onde foi a falha para que a gente possa ajustar e executar novamente a ferramenta, ok? Então, é dessa forma, aplicando esses 7 passos, nós vamos conseguir elaborar o 5W2H. Então, apliquei o 5W2H. Quais são os benefícios que eu posso obter a partir dessa aplicação? Lembrando que é uma aplicação de forma correta, ou seja, eu vou montar todo o meu planejamento de forma estruturada através do 5W2H. Então, eu vou executar da forma mais perfeita possível. Clareza de objetivos. Ao responder as perguntas o que, por quê e como, o 5W2H estabelece objetivos claros e compreensíveis para todos os envolvidos, ou seja, todos ficam cientes do que precisa ser feito e quais são os resultados que nós precisamos alcançar. Responsabilização, ou seja, quem é a pessoa, quem é o departamento, qual é a equipe, qual é a gerência que vai ter que entregar e quando ela vai ter que entregar. Isso também é um dos benefícios, pois isso deixa claro o que cada um tem que fazer e até quando ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Melhor comunicação. O uso do 5W2H promove uma comunicação clara, garantindo que todos tenham acesso às mesmas informações e entendam o seu papel no projeto. Ou seja, a ferramenta estrutura de um modo bem simples o que a gente está desejando alcançar, qual é o nosso objetivo e como nós vamos fazer para alcançar esse objetivo. Então, essa comunicação ela só vai ser, vamos dizer assim, bem difundida caso a empresa tenha um canal de comunicação eficaz, ou seja, essa ferramenta, essas informações, elas foram documentadas de modo bem estruturado e todos têm acesso a essa informação. Redução de erros. Ao detalhar todos os aspectos de um plano ou de uma tarefa, o 5W2H minimiza mal-entendidos e erros, devido a informações incompletas ou ambíguas. Então, na etapa de elaboração do 5S, do 5W2H, é importante que todos tenham clareza do que está sendo feito, pois essa informação vai ser extremamente importante para as pessoas que vão executar. Planejamento eficiente. Então, é algo bem simples. Então, e a estrutura, através dessas 7 perguntas, monta um plano eficiente para alcançar um objetivo. Então, isso aí vai ter todas as informações relevantes para que a gente possa alcançar o resultado desejado. Foco em resultados.
ao estabelecer o porquê e como, o 5W2H direciona o foco para resultado, garantindo que os esforços estejam alinhados com objetivos. É a segunda pergunta. Por que que eu estou fazendo isso? Isso basicamente vai definir se o projeto vai ou não para frente. Entendido que o projeto ele tem um porquê que é vantajoso para a empresa, como que eu vou alcançar esse objetivo? Respondendo essas duas perguntas, mostra o foco em resultado. Melhoria da produtividade. A clareza do 5W2H ajuda a minimizar o tempo perdido em atividades desnecessárias, aumentando a eficiência e a produtividade. Isso é um dos pilares do Lean Manufacturing, a redução de desperdício. Então, o 5W ele deve ser elaborado com essa cultura em mente. Nós vamos apenas definir aquelas atividades que de fato vão agregar a se chegar no objetivo. Qualquer coisa que não venha a agregar esse objetivo a esses resultados deve ser eliminado e desconsiderado da elaboração da ferramenta. E por fim, não menos importante, a facilidade de sua implementação. Isso também é um benefício, pois nós vamos definir como nós vamos resolver um problema, como nós vamos alcançar um resultado satisfatório e desejado de uma forma bem simples de ser implementado. Então, esses são os benefícios da ferramenta. Então, agora vamos ver na prática como isso funciona. Como o nosso canal está voltado aí aos processos de logística e supply chain, aqui nós vamos fazer um exemplo voltado à otimização da roteirização de cargas. Nós vamos relembrar o que é uma roteirização de carga. Lembrando que nós temos uma aula também com esse tema aqui no nosso canal. Peço para você tenha acesse essa aula para que você possa aí melhorar o seu entendimento acerca desse conceito. A roteirização de cargas é uma metodologia utilizada para determinar o melhor trajeto no processo de coleta e entrega de produtos. O melhor trajeto é aquele em que estabelecemos ótimos níveis em relação a custo, tempo, segurança, qualidade e produção. Então, quando a gente fala em rota da entrega de uma carga, muitas das vezes nós imaginamos que a melhor rota é aquela onde temos o menor distância em relação a um ponto de origem e a um ponto de destino. E não é isso. O melhor trajeto, ele considera diferentes aspectos, como custo, tempo, segurança, qualidade e produção. Termos como roteirização de entregas, roteirização de veículos e roteirização de transporte são sinônimos a esse conceito. Então, basicamente, aqui nós temos um ponto de origem, que nós vamos chamar de ponto A, e nós temos um ponto de destino, nós vamos chamar de ponto B. E nós temos que fazer uma rota para ligar esses dois pontos. Quem dera se todas essas rotas fossem simples, um ponto de origem, um ponto de destino, uma distância aí onde eu vou fazer esse trajeto. Mas cada operação, ela tem a sua complexidade. Pode ser que antes de eu chegar no destino, eu tenha que passar em outros pontos para fazer coletas ou mesmo entregas, para só depois eu chegar ao meu destino. Pode ser que depois desse destino eu tenha que ir para outros pontos. Então, tudo isso vai gerando uma certa complexidade, onde eu tenho que avaliar custo, tempo, segurança, qualidade e produção para definir qual a melhor rota para atender essa necessidade, que é a entrega de produtos. Beleza? Então, vamos aqui responder a essas 7 perguntas e sair aqui com um plano de ação, com um planejamento elaborado para que possa se alcançar esse resultado. O que é o meu projeto? O que é o meu resultado? Otimizar o processo de roteirização de cargas para reduzir custos e tempo de transporte. Por que eu quero otimizar a roteirização de cargas? Reduzir custos operacionais. Quando a gente fala em logística de transporte, nós estamos falando da área da logística responsável por aproximadamente 66% de todo o custo logístico de uma empresa. Isso está diretamente relacionado ao preço vou colocar aqui, custo do frete, que é o preço pago para fazer esse transporte de um ponto de origem até um ponto de destino. Então, quando eu estabeleço uma rota eficiente,
naturalmente eu estou estabelecendo aquela rota que vai ter o custo adequado. Além disso, tem a questão do tempo em trânsito. Quanto antes eu entregar esse produto ao cliente, ao ponto de destino, melhor vai ser o meu nível de serviço ao cliente. Ou seja, eu vou aumentar a satisfação do meu cliente com o meu serviço logístico prestado e a chance dele fazer mais negócio com a empresa é maior. Isso porque uma das principais causas de reclamação dos clientes em relação às empresas são os atrasos nas entregas, os prazos que são acordados, e aí vão lá, as empresas acabam não atendendo aquele prazo. Isso gera insatisfação, isso pode prejudicar a operação de um cliente que pode estar precisando de um produto ali para executar os seus processos, e a empresa vem a falhar com o seu cliente, prejudicando. Então, quanto maior o nível de serviço ao cliente prestado por uma empresa em relação aos seus clientes, melhor. Ela vai ter mais negócios, ela vai ter uma confiabilidade melhor. Então, se eu reduzo o meu custo e tenho uma satisfação maior do meu cliente, vamos dizer assim, é um porquê genuíno, ou seja, mostra que eu otimizar o processo de roteirização é válido, pois eu vou ter um retorno adequado para esse projeto, a esse resultado. Onde que eu vou implementar esse projeto? Implementar a otimização em todas as rotas de entrega da empresa, abrangendo várias regiões geográficas atendidas. Ou seja, eu vou otimizar todas as rotas de entrega da empresa. Vamos imaginar que a empresa ela tem um centro de distribuição e ela tem múltiplos destinos. Então, ali eu vou tentar otimizar essas rotas para reduzir os custos e melhorar o meu nível de serviço ao cliente. Quando ele vai ser executado? O projeto está programado para começar no próximo trimestre e o plano é concluir em 6 meses, ou seja, que eu já delimito quando que eu vou começar, quando eu pretendo terminar. Quem vai ser o responsável por executar esse projeto? A equipe de logística será responsável por conduzir o projeto com supervisão do gerente de operações, ou seja, já define quem é o responsável pelo projeto e qual é a equipe. Como que eu vou otimizar o processo de roteirização de carga? Primeiro, eu tenho que fazer um estudo, uma análise detalhada das rotas já existentes, considerando fatores como distância, tráfego, horários de entrega, capacidade de carga dos veículos. Ou seja, eu vou primeiro estudar o meu cenário atual. Depois, eu vou aplicar ferramentas de roteirização por computador para identificar as rotas mais eficientes e minimizar os custos de transporte. Ou seja, então, quando a gente fala em aplicar ferramentas de roteirização, hoje está muito, vamos dizer assim, muito presente nos ambientes a questão da inteligência artificial, onde com uma quantidade de dados muito grandes, elas estabelecem soluções ótimas para resolver problemas reais. Então, quando a gente fala de uma ferramenta de roteirização, hoje nós temos aí ferramentas com inteligência artificial que vai definir, através de dados, através de, vamos dizer assim, informações, qual é a melhor opção dentro das opções disponíveis. E também implementar um sistema de monitoramento em tempo real, ou seja, eu defini qual é a melhor rota, agora eu vou controlar se essa rota ela está sendo executada da maneira mais adequada. Então, aqui nós estamos falando de um estudo, de uma aplicação de uma ferramenta e uma inclusão de tecnologia de monitoramento. Então, basicamente, é dessa forma que nós vamos otimizar o processo de roteirização de cargas. E quanto que isso vai custar para a empresa? O investimento necessário para o projeto, incluindo treinamento de equipe e implementação de tecnologia, está estimado em R$ 50.000. Então, quando a pessoa que é a tomadora de decisão tiver em mãos esse projeto, ela vai com certeza fazer a seguinte análise: olha, eu vou investir 50 mil dentro desse período já estabelecido, desses 6 meses, e eu vou ter uma redução de custo. Quanto que vai ser essa redução de custo? Essas respostas elas têm que ser claras aí para que isso seja um projeto que tenha uma justificativa, uma viabilidade. Quanto que eu vou melhorar a minha eficiência?
Qual é o meu indicador que vai dizer que se eu estou entregando dentro de um prazo, se eu conseguir reduzir esse lead time que eu tenho em relação aos meus clientes? Então, tudo isso tem que ser muito bem estabelecido para que a pessoa que tiver em mãos o 5W2H e ela for a responsável por tomar a decisão se vai ou não executar esse planejamento, ela precisa dessas informações para tomar a decisão. Beleza? Então, chegando ao fim da nossa aula, vamos responder aqui 3 questões diretamente relacionadas ao 5W2H para exercitar esse conteúdo que foi aqui apresentado. Então, a questão da FGV, o gerente está analisando o processo de pagamento a fornecedores da organização em que trabalha, a fim de conduzir mudanças no processo. O gerente gostaria de utilizar uma ferramenta que permita o entendimento claro das ações definidas, métodos, responsabilidades, custos e prazos envolvidos. Qual seria essa ferramenta? Sem dúvida, é o 5W2H, que agora a gente já sabe que é uma ferramenta que vai estruturar o entendimento das ações, métodos, responsabilidades, custos e prazos para que a gente possa alcançar o objetivo, que no caso dele aqui é conduzir mudanças no processo de pagamento a fornecedores. Se você não tem o conhecimento do que é o 5W2H, ao se deparar com uma questão como essa, você pode ficar em dúvida do que de fato é a resposta correta. Aqui uma pergunta do SESC. A análise SWOT, 5W2H e PMBOK são ferramentas de gestão que auxiliam na tomada de decisão nas empresas. Essa é uma alternativa correta. A análise SWOT aqui vai mostrar quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as fragilidades da empresa, e ali o gestor ele toma decisão a partir dessas informações, quais são suas forças. O 5W2H é um planejamento que vai direcionar uma decisão de que pode ou não criar aquele plano de ação, executá-lo, e o PMBOK é vamos dizer assim, o guia do gerenciamento de projetos, onde vai definir as etapas de como nós vamos realizar um projeto para alcançar um resultado único. Mais uma questão do SESC. No ciclo PDCA, a ferramenta 5W2H costuma ser usada na análise do processo, que é a etapa realizada com o intuito de identificar a causa raiz do problema identificado. Então, aqui fala que o 5W2H é utilizado para identificar a causa raiz do problema. Isso está errado. O 5W2H é a ferramenta que nós vamos utilizar para planejar a resolução de um problema, não identificar um problema. Para identificar um problema, a gente usa o diagrama de Ishikawa. Então, é importante a gente conhecer essas ferramentas para que a gente possa ter vamos dizer assim, o conhecimento do que é e o que não é. E a gente não venha a ter informações erradas. Beleza? Então, pessoal, era esse o conteúdo que a gente queria apresentar sobre o 5W2H. Peço que, se esse conteúdo fez algum sentido para você, se era o que você estava procurando, deixe aqui o seu like, não deixa de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando as nossas aulas. Se você acha que alguma pessoa pode se beneficiar com esse conteúdo, não deixe de compartilhar. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão? Deixa aqui o seu comentário para que a gente possa conversar melhor, beleza? Um abraço e até a próxima.